Abra sua Bíblia nesta passagem da Escritura. Hoje finalizamos o capítulo 3 de Filipenses, com o apóstolo Paulo dando o seu exemplo de vida cristã, concluindo o capítulo 3, onde ele já contou o seu passado, onde ele falou sobre a sua experiência com as obras, e ele entendeu que as obras da lei não eram suficientes para justificá-lo diante de Deus. Então, ao conhecer Cristo, ele disse que considera todo o resto como perda, porque ele encontrou sublimidade de Jesus. Capítulo 3 de Filipenses, hoje do verso 12, nós vamos até o final, verso 21. O apóstolo Paulo ele vai continuar o seu testemunho para os filipenses, exortando aquela igreja com a necessidade da perseverança na caminhada cristã. Filipenses 3, vamos ler do verso 12 ao verso 16, nesse primeiro momento. Depois nós avançamos do 17 até o 21. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, do 12 ao 16. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Tudo isso o que, meus irmãos? Aquilo que ele relatou no verso 10 e no verso 11. Verso 10 ele diz: quero conhecer a Cristo, experimentar o seu grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Então Paulo continua: não estou dizendo, irmãos, que eu já obtive tudo isso, ou seja, ele ainda precisa conhecer mais de Cristo, ele ainda precisa experimentar o poder de Cristo na sua vida, ele ainda precisa sofrer mais, com Jesus Cristo, ele ainda precisa aguardar ou alcançar a ressurreição dos mortos. Então Paulo diz que a sua caminhada cristã não está conclusa, ele precisa avançar, ele quer avançar e ele vai fazer isso, ele vai avançar. Então ele retoma a ideia do verso 10, 11 com esta expressão: eu não alcancei, eu não obtive tudo isso, eu não alcancei a perfeição, eu não fui ainda completado, eu estou caminhando, eu estou crescendo, eu estou buscando a Deus. Aliás, irmãos, perfeição ninguém alcança nesta terra, neste mundo. A perfeição ela será alcançada na presença de Cristo, porém a gente não pode usar isso como uma justificativa para não perseverar ou para não seguir buscando. Não é porque não seremos perfeitos neste mundo que a gente vai relaxar e a gente vai se acomodar. Então Paulo diz: não estou dizendo que eu já alcancei tudo isso, que eu já alcancei a perfeição, mas o que Paulo diz, irmãos? Prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Então Paulo quer conquistar aquilo que Cristo conquistou. Ele quer conquistar algo para o qual ele foi conquistado por Cristo. Cristo encontrou Paulo, salvou Paulo, chamou ele para o ministério e agora então ele quer conquistar a Cristo, encontrar a Cristo e viver para Cristo. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado, olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E aqui Paulo usa a figura de um atleta nas Olimpíadas gregas. Ele está então nos esforços, não para que o esforço lhe dê a salvação. Nós já entendemos que eles já foram salvos, já foram redimidos pela graça de Jesus, mas o esforço aqui é a dedicação, é a perseverança, é a necessidade de caminhar cada vez mais para a santidade. Como um atleta numa corrida, numa maratona, ou muito provavelmente aqui a ideia de Paulo é uma corrida de carruagem, como você vê nos filmes antigos de Roma. Paulo está perseverando, ele está olhando para frente, ele prossegue para o alvo, ele está concentrado, os seus esforços estão ali, toda a sua atenção está na corrida, ele não pode desviar o olhar, porque senão ele perde o caminho e ele não vai chegar na linha de chegada. Prossigo para o final da corrida,
o encontro com Jesus, a sua morte, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo fala que há um galardão, que há uma recompensa no final da corrida. Todos nós que alcançamos maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá. Deus vai esclarecer para vocês. Paulo entende que havia na igreja de Filipos pessoas que pensavam diferente deles em relação a algumas questões teológicas principalmente. Mas Paulo não entra aqui no meandro de discutir isso. Ele fala, olha, se vocês, e aqui ele está se referindo provavelmente aos judaizantes, se vocês pensam diferente de mim, Deus vai convencer vocês, não sou eu quem vou trazer o convencimento, mas é Deus quem vai esclarecer a mente de vocês. Contudo, verso 16, Paulo fala, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos, devemos caminhar a partir daquilo que nós já conquistamos. Então, meus irmãos, para essa noite, o tema da mensagem é: os salvos avançam para a eternidade. Amém? Para onde você e eu estamos caminhando como pessoas salvas em Cristo Jesus? Qual que é o nosso destino? Qual que é o nosso foco? Qual que é a nossa expectativa? O que nós almejamos, irmãos, no futuro? O que nós almejamos para o futuro, para a eternidade? Para onde nós estamos concentrando as nossas forças? O que é que está tomando o nosso coração? O que é que está dominando a nossa mente? O que é que está nos impulsionando e nos inspirando? Se não for a eternidade, nós estamos fora do propósito de Deus, distante da vontade do Senhor, e estamos perdendo tempo aqui nesta vida. Se nós estamos ocupados com algo que não seja a eternidade, irmãos, nós estamos vivendo à toa. Nós estamos vivendo de maneira displicente, porque salvo, ele avança para a eternidade. Paulo diz isso muito claro aqui neste começo da segunda metade do capítulo 3. O capítulo 3 apresenta Paulo a sua biografia do passado. Semana passada a gente falou sobre o verso 1 até o verso número 11, onde ele fala da sua vida no judaísmo, da sua observância das leis. E Paulo então tinha a expectativa que aquilo poderia justificá-lo, mas quando ele conheceu Jesus, ele entendeu que aquilo não tinha nenhuma valia, e ele então considera tudo como perca. Ele entendeu que a religião, a religiosidade, as obras da lei não poderiam salvá-lo, mas ele foi salvo por Cristo Jesus. E ele então dá aqui o seu testemunho do passado, como alguém que conheceu a Cristo. Do verso 12 até o verso 16, Paulo está falando do seu presente. E aqui no presente, a figura que ele usa é a figura do atleta. Depois do verso 17 até o verso 21, irmãos, Paulo, ele apresenta uma outra figura, porque ele apresenta agora o seu futuro. E esta figura do futuro, ele se apresenta como um peregrino. Qual a ideia do peregrino? Ele é um cidadão dos céus que está peregrinando nesta terra. Paulo não é um cidadão desta terra, deste mundo. Ele não vive para o mundo, para as coisas do mundo. Ele não se ocupa com os prazeres desse mundo, porque ele não é do mundo. Ele é um cidadão de outro reino, de outra pátria. Ele é um cidadão celestial. Então ele vai nos dar essa imagem de que ele, como um cidadão celestial, ele se ocupa com as coisas celestiais e ele está preocupado com a sua eternidade. Então o narrador que contou o seu passado, o atleta que está descrevendo o seu presente e o estrangeiro que almeja o seu futuro. O verso 13, não, irmãos, não alcancei ainda, mas concentro todos os meus esforços nisso, esqueço do passado, olhando para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo. Passado, presente e futuro do apóstolo Paulo, descrito aqui neste capítulo 3. A figura do atleta que está na corrida de carros, dos Jogos Olímpicos gregos. A carruagem grega era uma plataforma com duas rodas, uma de cada lado, e uma haste que conectava a carruagem ao animal. O atleta então não tinha ali muitas opções para se segurar. Então o atleta tinha que se equilibrar, e o esforço que Paulo fala, o olhar para frente, é a ideia de alguém que está em cima de uma biga. Era essa, a carruagem grega, a biga. E ele então tem que se equilibrar, ele tem que se esforçar, ele tem que se dedicar, prestar atenção, porque qualquer vacilo ele poderia cair.
essa perspectiva, o olhar para frente. Se ele olhasse para trás, ele podia se desviar, poderia bater aquela carruagem, ele poderia interromper a sua corrida. O cristão, meus irmãos, ele tem que se concentrar em apenas uma coisa. O cristão tem que se concentrar no seu Cristo, olhar para frente, a expectativa da eternidade, e empregar todos os seus esforços nesta corrida. Se você desviar para a direita, se desviar para a esquerda, se você olhar para trás, se você tirar os olhos de Jesus, você pode cair do cavalo, figurativamente falando. Paulo, ele diz que não estava aqui falando como alguém que já era salvo, ou perdão, como alguém que queria ser salvo. E ele tampouco está falando para que a igreja de Filipos pudesse buscar salvação pelos esforços. O apóstolo Paulo já havia entendido que aqueles irmãos já eram salvos, já eram redimidos, já eram homens transformados. Então, ele não quer ensinar como ser salvo, mas ele quer ensinar os salvos como perseverar no caminho da retidão, da santificação, do crescimento e da maturidade espiritual. A responsabilidade de Paulo é completar a carreira. Ele queria chegar na linha final. Capítulo 2, o verso 12 e o verso 13, ele já disse assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Então, Paulo está escrevendo para pessoas já salvas, que precisavam desenvolver a salvação, chegar ao final dessa salvação, usufruir ao máximo de tudo que a salvação poderia lhes oferecer. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e com temor. Este é o apóstolo Paulo exortando esses amados irmãos a manter firme a sua busca, a manter firme a sua caminhada, com a expectativa da maturidade, do crescimento, da santificação, que é o caminho para a perfeição. Se nós queremos aperfeiçoar a nossa vida cristã, se nós queremos, irmãos, aparar algumas arestas do mundo, algumas arestas do pecado, se nós queremos deixar de lado algumas coisas que nos embaraçam e que nos atrapalham, como Paulo diz em Hebreus, ou o autor de Hebreus, né, deixando os pecados, os embaraços que nos impedem de caminhar e de correr, Paulo traz para nós aqui 5 exortações para que a gente possa avançar e a gente possa buscar a maturidade cristã. E qual que é o primeiro passo que nós temos que dar? É o passo da insatisfação. Você só vai crescer espiritualmente se você se manifestar insatisfeito com aquilo que você já alcançou. Você só vai progredir na fé quando você se tornar insatisfeito com aquilo que você já conquistou espiritualmente. Nós, como cristãos, irmãos, nunca devemos nos assentar e dizer: bom, já estou maduro, já cresci o suficiente, já aprendi bastante da Bíblia, já conheço Jesus, então agora já atingi o ápice, o máximo. Não. Na vida cristã não existe ápice, não existe máximo. Nós sempre podemos avançar e querer mais. É o que Paulo está dizendo: eu não alcancei, eu não obtive tudo isso, eu estou insatisfeito com o lugar aonde eu já cheguei. Eu preciso fazer mais, eu preciso avançar mais, eu não alcancei ainda tudo que eu precisava. Então nós não podemos nos acomodar. Irmãos, nós não podemos nos contentar com o estado espiritual que nós já estamos. Nós temos que olhar para nós. Existem pecados ainda em nós que precisam ser tratados pelo Espírito Santo. Existem pecados em nós que precisam ser santificados, mortificados ainda. Nós precisamos melhorar ainda, nós temos que buscar a mais maturidade. Verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade. Será que de fato nós alcançamos a maturidade? Aqui Paulo está sendo um pouco irônico com aqueles outros irmãos que pensavam diferentes dele. Paulo está dizendo: olha, irmãos, se vocês já são maduros, então a gente tem que concordar no nosso pensamento. Você já é maduro, você já alcançou, você está buscando maturidade, a medida, o status do varão perfeito, como a Bíblia cita essa expressão. Nós temos que buscar, irmãos, a perfeição espiritual. Paulo diz
Eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para conquistar a perfeição. E por isso nós não podemos nos acomodar. Nós só vamos chegar nessa medida com esse descontentamento ou com essa insatisfação. E isso vai dedicar ou vai exigir de nós uma palavrinha só: esforço. Esforço. Nós nos esforçamos tanto para crescer profissionalmente, nós nos esforçamos tanto para fazer a nossa empresa crescer, né? Nós nos esforçamos tanto para a gente alcançar alvos, né? A gente alcançar objetivos desse mundo. E por que muitas vezes, irmão, a gente se acomoda espiritualmente, achando que aquilo que nós já alcançamos é o suficiente? A escola bíblica tem sido uma bênção para o nosso crescimento espiritual. Os cultos têm sido bênção para a nossa edificação. As células têm sido um lugar de acolhimento, de graça, né, de comunhão. Tudo isso faz parte dessa insatisfação. Eu estou nesses lugares porque eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero crescer mais. E ao estar envolvido com tudo aquilo que a igreja faz, eu vou crescer ainda mais. O apóstolo Paulo nos dá esse exemplo. Eu não alcancei, eu estou prosseguindo, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero experimentar mais, eu quero conhecer mais. Irmão, se tem alguém que poderia se julgar já maduro o suficiente, era o apóstolo Paulo. Mas ele diz: não, eu quero mais, eu vou avançar mais. Então, uma insatisfação santa no sentido espiritual é o primeiro passo para a gente chegar à maturidade. Segundo, dedicação. Verso 13, Paulo diz: uma coisa só eu faço. Nós não precisamos, irmãos, estar ocupados com muitas coisas. Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você está atarefada, preocupada com muitas coisas, uma só te é necessária. Muitas vezes nós estamos como Marta, preocupados com tantas coisas, ocupados com tantas coisas, e nós esquecemos daquilo que é o mais importante. Então, uma coisa só é o que nós temos que buscar: crescimento espiritual, é a presença de Deus, é a direção do Senhor, é nos envolver com aquilo que realmente é importante. Uma coisa só: nos envolver, gastar o nosso tempo, envolver os nossos dons, os nossos recursos, empregar tudo numa coisa só, meus irmãos. E o que é esta coisa? É o reino de Deus. É a maturidade espiritual, é a nossa vida diante do Senhor, aquilo que realmente importa, concentrar-se na vida cristã, deixar as distrações de lado, deixar as ciladas, as coisas que vêm para nos impedir. Uma coisa só nós temos que fazer: concentrar a nossa vida no Senhor e buscar crescer cada vez mais. Precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar, precisamos focar. Se nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós não seremos eficientes em nenhuma delas. Por isso nós temos que nos concentrar, nós temos que focar a nossa vida no Senhor. Terceira coisa que Paulo diz: direção. Verso 13, olhando para frente, olhando para o alvo. Se nós queremos chegar no final da corrida cristã, nós temos que focar o nosso olhar lá. Então a direção envolve aonde nós estamos colocando os nossos olhos. Não devemos ser controlados pelo mundo, nós devemos viver para o futuro, para a glória de Deus. Quando a gente fala aqui de direção, é exatamente essa perspectiva e a expectativa da eternidade. Nós focamos lá na frente. A Bíblia diz que quem lança a mão do arado e olha para trás, né, não é apto para o reino de Deus. Os irmãos que já trabalharam no sítio, que já pilotaram um arado, vocês sabem que se você está com o arado ali na verga e você olha para trás, você pode tirar o arado da verga e derrubar os pés da planta. Por isso tem que olhar para frente, ficar olhando, né, com um olhar atento. Você não pode desviar. Direção espiritual é você manter o foco em Jesus, deixar o passado na cruz de Cristo. Você não pode mudar o passado, mas você também não deve sofrer pelo passado. Não fique olhando para trás, não fique olhando para os lados. Olhe para frente, olhe para Jesus, foque em Cristo, que você será recompensado pelo Senhor. Quarta coisa que Paulo diz, verso 14, determinação. Ele diz: prossigo para o alvo. Nós temos que ser pessoas determinadas para crescer espiritualmente. Determinação envolve um esforço intenso, como o caçador que está perseguindo a sua presa.
como o caçador que está ali espreitando a presa e vai e segue, acompanha e se esforça. Ele tem essa determinação porque ele sabe que a vida dele depende do abate daquela presa. Se ele não abater a presa, ele pode morrer de fome. Então o cristão tem que ter essa determinação, ele tem que estar focado, ele tem que estar ali buscando esse sucesso, e o sucesso aqui é o crescimento espiritual. Deus, ele espera em nós, e ele também nos capacita para a vitória. Deus, ele age em nós, Deus trabalha em nós, Deus, ele capacita, e Deus quer que a gente possa então, meus irmãos, focar a nossa atenção no Senhor. O céu já está garantido, mas nós não podemos relaxar. Quando a gente fala de determinação, quando Paulo fala, eu prossigo para o final da carreira, para receber o prêmio, no verso 14, o céu já estava garantido. Ele disse que já eram pessoas salvas, mas não podia relaxar espiritualmente. Porque se você relaxar espiritualmente, você vai se complicar diante do Senhor. Então nós temos que ter essa determinação. O cristão, ele é aquele que anda cada vez mais para perto de Deus, ele não anda para longe de Deus. Nós, cristãos, que temos uma determinação espiritual, nós subimos em direção ao Senhor, nós não descemos na direção contrária do nosso Deus. E a última lição que Paulo nos ensina é disciplina, o verso 15 e o verso 16. A disciplina envolve o prosseguir coerentemente ou corretamente. Disciplina significa obedecer às regras espirituais. A disciplina significa você seguir aquilo que a Bíblia está orientando como regra. Pegando a figura ali do atleta, o atleta que ele infringir as regras, ele é desclassificado, ele é punido. Não sei se os irmãos lembram do corredor Ben Johnson, se não me engano, que ele correu dopado, depois descobriram que ele estava dopado e ele teve a sua medalha confiscada. Ele passou por uma humilhação muito grande. Por quê? Porque ele infringiu as regras. Então o cristão, ele tem que ter disciplina, tem que seguir as regras. E qual que é a nossa regra? É a palavra de Deus. Qual que é o nosso foco? É a palavra de Deus. Nós temos que treinar e obedecer às regras. O cristão, ele quando está na vida espiritual, quando ele está no dia a dia, ele está treinando, ele está exercitando a sua fé. Ele está seguindo a palavra de Deus, ele está obedecendo a lei do Senhor. Não existe, irmãos, um jeitinho para entrar no céu. Não existe atalho para o céu. Não existe como a gente ludibriar o caminho para o céu. Por isso nós temos que ter disciplina, determinação. O apóstolo Paulo diz isso, olha, nós temos que pensar de uma única maneira, verso 15, verso 16. Se nós já somos maduros, quem é maduro pensa da mesma forma. Nós devemos concordar com as mesmas coisas. Se você discorda, deixa Deus convencer o seu coração, diz o apóstolo Paulo. Mas nós devemos prosseguir de maneira coerente. Caminhar de maneira coerente, ter uma vida coerente com a palavra de Deus. O cristão tem uma vida coerente com a palavra de Deus. O cristão, ele não anda de maneira distoante à palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua regra de fé. Ele segue o que está nas Escrituras. Ele não anda de uma maneira dúbia. A melhor Bíblia que as pessoas podem ler é o próprio Cristo habitando em nós. Então, se as pessoas que estão ao nosso redor estão lendo o Cristo que está na nossa vida, a pergunta é, irmãos, qual Cristo as pessoas estão lendo em nós? O verdadeiro Cristo, ou elas estão lendo um Cristo deturpado, um evangelho deturpado? Nós temos que seguir de maneira coerente, nós temos que andar em retidão, nós temos que andar em honestidade. Aqui o apóstolo Paulo se apresenta como esse atleta que está buscando a coroa, está buscando o seu prêmio. Mas ele finaliza o texto, a partir do verso 17 até o 21, apresentando a figura do peregrino. Ele diz, irmãos, verso 17, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Então Paulo se apresenta como exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos. É estranho ver Paulo chorando aqui nesta carta, uma vez que é a carta da alegria. É estranho ver Paulo chorando aonde ele está escrevendo para manifestar a sua alegria por aquela igreja.
A questão, irmãos, é por que Paulo está chorando? A questão é por quem ele está chorando? Será que ele está chorando por ele mesmo? Não. Será que ele está chorando pela igreja de Filipos? Provavelmente não. Então, por quem é que Paulo está chorando? Ele está chorando por aquelas pessoas que ainda não compreenderam o Evangelho. Ele está chorando pelos judaizantes, aqueles que queriam ensinar a circuncisão e obedecer à lei de Deus. Paulo está chorando por aqueles que ainda não eram maduros espiritualmente. Ele chora por aqueles a quem ele classifica como inimigos da cruz de Cristo, final do verso 18. Pois, como eu disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. É por esses que Paulo chora. Inimigos da cruz de Cristo. Você pode pensar um pouquinho o que seria hoje um inimigo da cruz de Cristo? Será que inimigo da cruz de Cristo é aquela pessoa que zomba da cruz, do símbolo cristão? Será que inimigo da cruz de Cristo é aquele que blasfema contra o Senhor? Provavelmente sim, mas há outros inimigos da cruz de Cristo que estão dentro da igreja e muitas vezes agem de uma forma que envergonha o nome de Cristo, a obra dele na cruz, o seu sacrifício, e assim se torna igualmente um inimigo dessa cruz. O inimigo da cruz de Cristo, nesse contexto aqui de Filipenses, Paulo vai dizer que são aqueles que buscam as coisas terrenas. Quem é o inimigo da cruz de Cristo hoje? É a pessoa que se identifica como cristão, mas que vive para as coisas terrenas deste mundo. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Veja o verso número 19. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite, talvez na sua tradução, o próprio ventre. O que significa ser Deus o próprio ventre? A pessoa olha apenas para as necessidades, para as vaidades, para os prazeres. A pessoa está preocupada em estar com o seu ventre satisfeito, ou seja, satisfazer as suas pulsões carnais, pecados. O Deus ser o próprio ventre é olhar para o próprio umbigo, é para o egoísmo, para a vaidade, para essas coisas terrenas. E ainda, lá no meio da igreja de Filipos, haviam pessoas com esta atitude. Paulo diz, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Olha, meus irmãos, que contradição. Aquelas pessoas que se vangloriam daquilo que deveriam ter vergonha. O que seria hoje alguém se vangloriar, mostrar, expor algo que deveria ser motivo de vergonha? Você consegue imaginar o que seria isso hoje, nos dias de hoje? Aquilo que eu deveria ter vergonha de mostrar, eu tenho prazer em mostrar. Aquilo que eu deveria ter vergonha de ainda apresentar na minha vida, eu tenho prazer de demonstrar isso para os outros. É isso que Paulo está dizendo. Vangloriam-se das coisas e pensam apenas na vida terrena. Esqueceram a perspectiva da eternidade. Esqueceram que são peregrinos que estão andando para a eternidade. Estão focados apenas aqui neste mundo. Ele, verso 21, tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele. Por que investir tanto nesse corpo terreno, frágil, mortal, se um dia ele vai ser renovado e transformado num corpo espiritual? Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Podem ser os judaizantes, que ele já apresentou anteriormente, mas podem ser um outro grupo perigoso que estava infiltrado também no meio da igreja cristã, um grupo chamado de libertinos. Dois grupos diferentes. Os judaizantes eram apegados à doutrina da lei e às regras. Os libertinos já eram, pelo próprio nome, libertinos. Não tinha lei, não tinha regra, não tinha nada.
Hoje seria, por exemplo, as pessoas que insistem em ensinar regras, leis, as pessoas que insistem em doutrinas humanas do não pode, não deve, não faça, não pode usar essa roupa, não pode cortar o cabelo, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Isso são os judaizantes, pessoas apegadas às regras, às leis. O que seriam os libertinos hoje? Os liberais, do tudo pode, não tem problema, não faz mal. Hoje todo mundo faz, então eu faço também. Libertino é aquela pessoa que pensa com uma mente meramente humana, terrena, mundana, material, do tudo pode. Não tem problema sexo antes do casamento, não tem problema desviar alguma coisa, não tem problema fazer aquilo que todo mundo faz, mas afinal de contas, pastor, todo mundo está fazendo, ok? Mas como diriam as nossas mães, você não é todo mundo. Os libertinos têm essa atitude, tudo pode, não vai ter problema, não tem nenhum impedimento nisso. Paulo, ele discorda disso. Ele diz no verso 20, a nossa cidadania não está, no entanto, vem do céu. Então ele é um cidadão celestial. E se ele está aqui nessa terra, ele está peregrinando. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo frágil num corpo como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. O que é ser espiritual, meus irmãos? O que Paulo está dizendo aqui é que a gente não pode ser um cristão carnal, mundano, mas nós temos que ser um cristão espiritual. E aí, o que é ser espiritual? Será que é ser místico? Não, ser espiritual não é ser místico. Ser espiritual é olhar para a terra do ponto de vista celestial. É encarar a vida deste mundo como peregrinos que estão aqui de passagem e que logo vão estar na presença de Deus. Ser espiritual é viver de uma forma que agrada ao Senhor à luz das Escrituras. Espiritualidade não é misticismo, espiritualidade não é manifestações exteriores, espiritualidade é uma vida centrada no Evangelho. É você viver o mundo, viver nesta vida como se você estivesse fora de casa, porque você de fato está fora de casa. A nossa cidadania celestial deve nos tornar melhores aqui neste mundo. Nós, como cidadãos celestiais, nós temos que ter uma vida reta, uma vida ilibada, uma vida diferente nesse mundo. O cristão espiritual, ele não se rende aos prazeres terrenos, às coisas do mundo, ele não tem o Deus do seu próprio ventre, ele não se vangloria das coisas vergonhosas, ele não busca os apetites terrenos, ele não pensa nas coisas desse mundo, ele não vive para o hoje, o agora e o aqui. Você está de passagem, meu irmão, neste mundo. Não deixe que esse mundo impeça a sua caminhada até a eternidade. Para a gente avançar um pouquinho mais aqui, meus irmãos, o que é ser um cidadão celestial? É ter o céu como foco. Primeiro, o seu nome está registrado aonde? No céu, no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. Então você é um cidadão celestial, você não é um cidadão terreno, você não é um cidadão mundano. Segundo, você fala a língua do céu. Nós não falamos das coisas terrenas, nós nos ocupamos com as coisas desse mundo. O nosso linguajar, ele é do céu, porque nós nos ocupamos com as coisas do reino. O cristão fala das coisas de Deus, fala das coisas do reino, fala da palavra. Nós falamos daquilo que edifica. As nossas palavras devem ser doces, devem ser palavras amáveis, palavras de cura. O nosso falar é um falar moderado, é um falar que edifica, é um falar que abençoa. E as pessoas gostam de nos ouvir, porque ao ouvir elas são abençoadas, porque o nosso falar, ele é do céu. Nós obedecemos às leis do céu. Filipos era uma colônia romana, Filipos não seguia a lei grega, Filipos seguia a lei romana. Paulo, ele foi chicoteado lá em Filipos por conta da lei romana, e ele usa a sua cidadania romana para não ser injustiçado. Nós somos peregrinos, nós não somos governados pelas leis terrenas, nós somos governados pelas leis celestiais. Então você tem que viver nesse mundo, não conforme o modo, o padrão de vida do mundo, você tem que viver conforme o modo e o padrão de vida celestial, porque você está fora da sua pátria de origem, você é um cidadão celestial. Assim como os filipenses não obedeciam às leis gregas, mas às leis romanas, você não obedece às leis do mundo, você obedece às leis do céu, porque
você é um cidadão celestial. Nós somos leais às causas do céu. A cruz de Cristo destruiu a religião dos judeus. Por isso os judaizantes, eles se levantavam contra tudo aquilo que era da cruz de Cristo. Por isso que os judaizantes queriam voltar para a lei, mas a nossa vida não está focada nas leis. Nós estamos olhando para o nosso futuro glorioso, para o futuro celestial. As leis são as leis celestiais. O que governa a nossa vida é esta lei que está aqui, é a palavra de Deus. Nosso futuro é glorioso, nós aguardamos a vinda do Senhor. Por isso, nós como cidadãos celestiais aguardamos o nosso Senhor que vem do céu. Paulo diz que ele aguardava o Cristo que viria. O Cristo que viria, verso 21, tornaria o corpo frágil um corpo transformado, glorioso, para a glória dele, com todas as coisas. Então você e eu, como cristãos, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor. Nós abandonamos o passado, nós olhamos para o futuro, para o nosso Salvador, porque ele vem para nos transformar. Esse corpo corruptível no corpo de glória, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Esse corpo terreno vai ficar, mas o corpo celestial vai tomar conta da nossa vida, ou seremos transformados. Então, meus irmãos, Paulo conclui o capítulo 3 com essa exortação para a maturidade. Amém? E eu finalizo a minha palavra com 4 breves aplicações para a nossa vida hoje. Primeira, Deus nos chama para a santificação. Nós, como cristãos, temos que entender que o chamado de Deus é para a santificação. Nós precisamos buscar santificação. Agora, essa santificação não será alcançada aqui neste mundo. Essa santificação, essa perfeição que Paulo cita, não será alcançada neste mundo. Mas isso também não é justificativa para não buscarmos a santificação. Não é porque eu não vou ser plenamente puro e santo neste mundo e nesta vida que eu vou relaxar na busca pela santificação. Nós devemos buscar dia após dia. Somente no céu nós seremos então plenamente santificados por Cristo Jesus. Seremos transformados. Esse corpo terreno vai dar lugar ao corpo glorificado. E aí sim, seremos perfeitos. E a perfeição é plenamente santos, plenamente puros. Então, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós precisamos buscar a santificação. Que você possa buscar diariamente santificação na sua vida. Segunda aplicação, queridos, a santificação, ela é crescente e progressiva. É dia após dia. É como você perder peso. Você tem que prosseguir, você tem que perseverar, porque você vai perder gramas por dia. Você não vai perder quilos por dia. Você já tentou emagrecer? Você perdeu quilos num único dia? Não, você perde gramas. E você tem que perseverar então, para que dia após dia, gramas menos gramas, você pode então chegar no peso que você deseja. Santificação tem essa mesma conotação, é uma perseverança, é dia após dia. Nós vamos mortificando a carne, nós vamos abandonando o pecado, nós vamos sentindo menos atração pelas coisas do mundo. Então é crescente e é progressiva, até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. Por isso que nós temos na igreja pessoas em níveis diferentes de maturidade. Há pessoas que são mais maduras do que outras, porque a santificação e a maturidade, ela é crescente, progressiva. Então quem é novo convertido tem menos maturidade do que aquele que é convertido há mais tempo, ou aquele que é convertido há mais tempo deveria ter maturidade do que os novos convertidos. Mas se nós estacionamos nessa busca, aqueles que vêm depois, eles nos ultrapassam. Então, meus irmãos, santificação crescente e progressiva. Isso vai nos levar a níveis de maturidade. João escreve: filhinhos, jovens e pais. Nós temos que buscar esse crescimento, essa maturidade. E santificação, meus irmãos, e crescimento espiritual é resultado da nossa busca. Se não buscarmos crescimento e maturidade espiritual, nós não vamos crescer. Terceiro,
não há igreja sem problemas. Paulo identifica lá na igreja de Filipos os judaizantes e possivelmente também os libertinos. Paulo diz, olha, vocês que pensam diferente de mim, vocês que já são maduros ou se acham maduros, então a igreja de Filipos não era perfeita. Nós vamos ver capítulo 4, havia duas irmãs que pensavam diferentes, elas estavam com alguma divergência, e Paulo escreve para que elas pudessem pensar de maneira concorde. Meus irmãos, não há uma igreja perfeita sem problemas. Vai ter dificuldade, vai ter desencontro de agenda, vai ter algumas alfinetadas, a gente vai ter algumas situações de comportamento, de relacionamento, de várias maneiras. Agora, o que eu vou fazer diante desses problemas? Eu vou deixar a igreja? Eu vou abandonar a comunhão? Eu vou me isolar? Não! Ajude sua igreja a melhorar. Ajude a sua igreja a se tornar mais madura, mais gloriosa, mais eficiente. E como que eu ajudo a minha igreja a melhorar? Evitando o legalismo e evitando o liberalismo. Você ajuda a sua igreja a melhorar quando você tem uma atitude cristã centrada nem para o legalismo do nada pode, do tudo é proibido, tudo é pecado, e nem também do liberalismo, que não tem problema, que a gente pode fazer o que a gente quiser, quando quiser, e Deus não há de prestar ou nos cobrar por conta disso. Nós podemos tornar a nossa igreja melhor e conviver mesmo com as diferenças. Meus irmãos, você nunca vai pensar concordemente com todas as pessoas. Nem na sua casa existe unanimidade. É ou não é? Vamos pedir uma pizza, eu gosto de calabresa, eu quero 4 queijos, eu quero frango catupiry. Nem nisso a gente concorda, que dirá em coisas mais abrangentes, principalmente o reino de Deus. Nós podemos ter visões ministeriais, pensamentos diferentes, podemos, mas isso não deve ser motivo para nos afastar. Pelo contrário, tem que ser motivo para nos unir. E a última aplicação, para finalizar, devemos ser exemplos para os outros. Paulo começa no verso 12 dizendo, olha, sejam meus imitadores. Nós devemos ser exemplos, irmãos, para a nova geração que está vindo depois de nós. Nós temos que ser exemplo para aquelas crianças que estão ali na sala do culto infantil. Aquelas crianças veem tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, elas copiam os nossos exemplos. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, nós temos que ser exemplos para os jovens, nós temos que chamar a responsabilidade de sermos exemplos. Devemos ser exemplos para os outros e manter a esperança na segunda vinda de Jesus Cristo, manter a esperança na ressurreição do nosso corpo mortal, manter essa expectativa de que um dia seremos transformados e glorificados. Qual é o exemplo que nós estamos deixando para as novas gerações? Qual é a mensagem, qual é o evangelho que nós estamos transmitindo para aqueles que estão vindo depois de nós? Que nós possamos crescer, que nós possamos avançar, que Deus possa nos santificar até a sua vinda. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo testemunho do apóstolo Paulo. Como atleta, ele está focado na eternidade e prossegue para alcançar aquilo para o qual ele foi alcançado. Para o prêmio que o Senhor tem para ele, que é os seus galardões, mas a glorificação do seu corpo terreno. Ó Deus, que nós, como Paulo, mantenhamos os nossos olhos fixos na eternidade. Não nos percamos nesse mundo com as coisas que aqui estão, mas que o Senhor possa nos dar crescimento e santidade. Que nós possamos, ó Pai, viver nesse mundo como cidadãos celestiais. Pai, não dominados pelas coisas do mundo, nem pelas leis ou por aquilo que o mundo traz. Mas que nós possamos, ó Pai, ser instruídos pelas leis celestiais. Nosso coração esteja disposto a crescer. Em nome de Jesus. Abençoa a sua igreja.